Queridos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Wagner, pastor da Igreja Presbiteriana do Jardim Novo Mundo, em Goiânia. Eu queria mais uma vez ter um tempo com vocês de meditação na palavra do Senhor. O texto que eu queria expor hoje para os irmãos é o texto de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, do verso 10 até o verso 20. É o texto que quero meditar com você hoje. Vamos fazer a leitura desse texto? A palavra do Senhor diz assim: quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque as nossas lutas não são contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau e, depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada o abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Palavra de Deus para a nossa edificação. Antes de passarmos para a exposição da palavra, eu queria fazer uma breve oração por você nesse momento. Senhor, no santo nome de Jesus, que nós clamamos para que nesse momento o Senhor esteja abrindo o nosso entendimento e o nosso coração, para que a sua santa palavra venha fazer morada, para que a gente possa aprender coisas edificantes aqui nesse tempo juntos. Eu clamo para que o Senhor fale ao nosso coração por meio dessa exposição. Esse é o nosso clamor, nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, com o intuito de continuar a própria linha de raciocínio que eu trabalhei no domingo seguinte, ou no domingo passado, eu queria expor para os irmãos a continuação, então, do capítulo 6. Eu falei com os irmãos a primeira parte, do versículo 1 até o versículo 9, e hoje eu quero dar continuidade a esse assunto. E queria continuar, então, expondo o capítulo 6, de forma que a gente vai seguir, então, a mesma linha de raciocínio. Então, os 9 primeiros versículos do capítulo 6 estão falando sobre como em Cristo nós, igreja, temos a possibilidade de restaurar nossos relacionamentos. Os filhos obedecerem aos pais no Senhor, pois isso é justo e traz alegria ao coração de Deus, além de termos nesse mandamento uma promessa de Deus embutida ali, de que nossos dias serão longos sobre a terra. Pais não deveriam incitar a ira dos filhos, mas criá-los na disciplina do Senhor. E por fim, os senhores e os servos devem respeitar e servir uns aos outros, como se estivessem se relacionando com o próprio Cristo, com o próprio Senhor Jesus, Salvador da alma de cada um deles. Então, o que Paulo está ensinando à igreja é que tudo aquilo que foi perdido pela entrada do pecado no mundo é restaurado em Cristo. Os relacionamentos, eles são atingidos pela graça redentora e regeneradora de Cristo. Tudo aquilo que nós perdemos no que diz respeito ao relacionamento entre homem e mulher, pais e filhos, e senhores e servos,
que foi se desfigurado, né, por conta do pecado, ele é restaurado, então ele tem a possibilidade de ser restaurado em Cristo Jesus, de modo que a vida em sociedade se torna uma vida de que Cristo se torna então a evidência de que Cristo está a governar sobre todas as coisas, quando nós também restauramos os nossos relacionamentos de um para com o outro. Então, depois de alertar sobre a restauração dos relacionamentos, Paulo exorta os cristãos da igreja de Éfeso a se fortalecerem e revestirem da armadura de Deus. Paulo sabe que uma igreja que não é fortalecida em Deus, que não se prepara para a batalha da vida cristã, vai sucumbir, ela vai padecer. Em outras palavras, Paulo nos fala de como a vida cristã é difícil e de que precisamos estar preparados para lidar com os desafios, adversidades que podem se levantar diante de nós. Então nós precisamos nos preparar para essa batalha e Paulo nos apresenta 4 conselhos para sobrevivermos aos desafios da vida cristã. E é sobre esses 4 conselhos que eu queria meditar com os irmãos. Primeiro conselho: conheça o seu inimigo. O verso 12 que nós lemos aí, Paulo fala de quem é o nosso inimigo e com quem nós estamos lutando. Paulo apresenta o nosso inimigo de uma maneira bastante particular e isso precisa desenvolver em nós o senso de prudência que precisa haver em nós como igreja, haja visto que nós temos sim, de fato, um inimigo. Então, Paulo inicia a sua exortação chamando o povo de Deus para preparação para a batalha. Eles deveriam se fortalecer no Senhor e revestirem-se da armadura de Deus, mas tudo isso tem um propósito, que é permanecer firme diante das ciladas e investidas do diabo. Logo depois, então, de Paulo exortar a igreja, Paulo apresenta quem é esse inimigo da igreja, quem é esse nosso inimigo que vem sobre nós tentando nos fazer sucumbir, desistir, tentando nos enfraquecer como igreja. A gente precisa entender que como cristãos, quando nós recebemos Cristo, nós recebemos também gratuitamente um inimigo, né? Que é o próprio demônio ou Satanás, o diabo. Precisamos, como cristãos, então, entender que o nosso inimigo ele foi derrotado por Cristo, mas ele continua em rebeldia, tentando destruir, enfraquecer a igreja do Senhor. E de modo nenhum a gente pode desconsiderar a sua ação e o seu poder nos dias de hoje. O diabo não é maior do que Deus, mas ele ainda consegue seduzir cristãos fracos e desarmados. É preciso a igreja se atentar para isso. Paulo, então, descreve 3 características do nosso inimigo que devem fazer a igreja mais prudente para a nossa batalha, para a batalha que nós enfrentamos aqui nessa terra. Paulo o descreve como o astuto. Veja que Paulo apresenta o diabo como aquele que arma ciladas. Se você olhar por verso 12, você vai ver isso, né? Verso 11, revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ele é astuto. Muitos tradutores da Bíblia dizem que esse termo cilada não faz justiça aos atos malignos de Satanás contra a igreja. Alguns preferem o termo estratégias do diabo, evidenciando que o nosso inimigo ele não é um amador, mas sim alguém totalmente empenhado, capacitado, treinado para promover o mal da igreja, para fazer o mal da igreja. Quando olhamos para as estratégias de Satanás em tentar os homens, nós percebemos o quanto Satanás é astuto e ardiloso e como nós não podemos deixar de nos fortalecer e preparar para essa batalha que nós enfrentamos diariamente. Primeiro exemplo, Satanás tem o poder de travestir as mentiras em verdades, ou em transformar as verdades em mentiras. Gênesis 3, verso 4, verso 5, logo depois de ter dado a ordem para não comer dos frutos, para não comer do fruto, porque se comesse verdadeiramente morreria, Adão e Eva se deparam com Satanás, com a serpente, com o diabo, e o que ela faz é dizer exatamente o contrário. Ela diz, é certo que não morrereis.
vos abrirão os olhos e vocês serão como ele. Mudar a verdade e torná-la uma mentira. Satanás é sagaz em fazer essas coisas. Satanás conhece nossas fraquezas e as circunstâncias que nos levam à fraqueza. Mateus capítulo 4, verso 3 e 4 é quando Jesus passa 40 dias e 40 noites de jejum e ele diz, mande com que essas pedras virem pães. Ele conhecia a circunstância na qual levaria Jesus a titubear e aceitar a sua proposta. Então é preciso nos atentarmos para isso como igreja. Paulo também descreve o inimigo, o nosso inimigo, como poderoso. Paulo usa um termo muito particular aqui para descrever o inimigo do povo de Deus. Dominadores deste mundo tenebroso. É a tradução do termo cosmocrátores, que no contexto das guerras nos remete a uma figura daquele que está assentado, estudando todos os movimentos do inimigo para aplicar o último e certeiro golpe e vencer a guerra. Mas segundo John Stott, essa palavra era usada na antiguidade para falar de um poder considerável que coordenava todas as coisas. Essa palavra cosmocrátores era usada, por exemplo, na astrologia para os planetas, que, segundo se pensava, controlavam o destino da humanidade. Então, esses planetas que controlavam tudo recebiam esse título de cosmocrátores. Alguns escritos antigos também aplicavam essa mesma palavra a Zeus. Nos escritos rabínicos aplicavam a mesma palavra a Nabucodonosor. E em alguns registros antigos até aparece essa mesma palavra sendo aplicada ao imperador romano. E todos esses usos exemplificam então a noção de um domínio de alcance mundial. É alguém que coordena todas as coisas, que lidera todas as coisas. Então precisamos entender que esse termo aplicado a Satanás revela o que a Bíblia já dizia sobre a atuação dele e de quem é ele. O seu poder é apresentado nas figuras de um leão que ruge e que está pronto a nos tragar, 1 Pedro capítulo 5. A Bíblia também fala do seu alcance ter um poder mundial, haja visto que o mundo jaz no maligno. 1 João capítulo 5, 19. A gente precisa entender que ele foi vencido em Cristo e ele é um derrotado. No entanto, ele ainda tem uma ação poderosa sobre esse mundo. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que antes da graça do Senhor entrar no nosso coração, a gente era escravizado por Satanás, por este século, pelas filosofias desse século e pela nossa natureza pecaminosa. Dá uma ideia de um governo. É claro que a gente não está aqui para colocar Satanás acima de Cristo, nosso Senhor e Salvador. A intenção do apóstolo Paulo aqui não é essa, mas é mostrar para a igreja que a igreja precisa se fortalecer e se preparar para essa batalha que existe entre a igreja e o inimigo de Deus. Por fim, Paulo o descreve como maligno. Paulo fala de forças espirituais do mal nas regiões celestes. Precisamos entender isso tudo como as forças espirituais do mal. Aquilo que lutamos não é deste mundo. Nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas uma força maligna que está a conduzir e influenciar o mundo e pessoas. A gente vê nos dias de hoje tanta briga, tanta luta, tanta discussão nas redes sociais por conta de políticos ou partidos políticos, e as pessoas se esquecem que a nossa luta não é contra carne ou sangue, não é contra as pessoas, mas contra o mal que as influencia e que as governa. Esses são agentes secretos do mal que manifestam a sua ira contra Deus. São esses espíritos, são esses seres espirituais que agem nas regiões celestes e que fazem o mal para o mundo. Então veja como que Paulo é cuidadoso ao apresentar à igreja quem é o nosso inimigo,
para que a igreja tenha real dimensão de como é importante se fortalecer e vestir a armadura de Deus para que nós permanecemos de pé no dia das batalhas. Estamos em guerra contra um inimigo que, diante dessa descrição, ele se torna aterrorizante. Um leão que ruge ao derredor é bastante ameaçador, mas a igreja parece não ter a dimensão disso. E aqui eu quero citar Martin Lloyd-Jones, que diz sobre essa despreocupação da igreja em se atentar para o nosso inimigo. Ele diz o seguinte: estou certo de que uma das principais causas das más condições da igreja de hoje é o fato de que o diabo está sendo esquecido. Tudo é atribuído a nós mesmos. Todos nós temos chegado a ser por demais psicológicos em nossas atitudes e em nossos pensamentos. Ignoramos este grande fato objetivo, a existência do diabo, o adversário, o acusador, com seus dados inflamados. Temos ainda uma ideia muito infantilizada de Satanás e de suas ciladas. Pensamos ainda em um diabo com um aspecto horrendo e assustador, e nos esquecendo da sua sutileza, da sua perspicácia. Ele estava no paraíso junto às gloriosas obras divinas. Ele pode adentrar muito bem ao belo rebanho de Deus, disfarçado de ovelha, e levar muitos cristãos à morte. Sorrateiramente, ele tem desfalcado o rebanho de Jesus, o rebanho de Deus, e suas presas preferidas, ou melhor, a sua presa preferida, são as ovelhas fracas e desarmadas, aquelas que não se fortalecem no poder de Deus e aqueles que não tomam para si a armadura de Deus. Não estou dizendo, mais uma vez quero dizer, não estou dizendo que Satanás é mais forte do que Deus e que pode frustrar os seus planos, mas é fato que Paulo está preocupado com a igreja de Éfeso e com o que o diabo pode fazer com ela. Não se esqueça que foi, se eu não me engano, foi em Éfeso mesmo que alguns homens tentam expulsar o demônio de uma pessoa e em nome de Cristo, e o próprio demônio diz para eles: o Cristo a quem vocês pregam e o Paulo que vocês falam eu conheço, mas a vocês eu não conheço. E diz que esse demônio vai sobre esses homens e espancam a cada um deles, e esse boato muito provavelmente deve ter corrido na cidade de Éfeso. E o que o Paulo está mostrando para nós é que nós, como igreja, não podemos ser displicentes no que diz respeito a nosso trato com esse inimigo. O segundo conselho de Paulo é: assuma a sua responsabilidade, verso 10 e verso 13. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Verso 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Na verdade, esse é o primeiro assunto de Paulo nessa parte do capítulo 6. Paulo entende que uma igreja que foi escolhida na eternidade, predestinada, adotada em Cristo Jesus, selada pelo Espírito Santo, ela precisava crescer no conhecimento e se fortalecer em Deus para permanecer de pé diante dos dias maus e, depois de ter vencido tudo, continuar inabalável. Paulo dá duas ordens simples e diretas aqui à igreja: sejam fortalecidos e tomai a armadura, toda a armadura de Deus. Aqui precisamos entender duas coisas importantes. Primeiro, a origem de toda a força da igreja está em Deus. Paulo está dizendo que uma igreja fortalecida é aquela que sabe que toda a fonte de vida e de força procede de Deus. Uma igreja que pretende ser eficiente na peleja contra o mundo, que jaz no maligno, ela precisa ser fortalecida no poder de Deus. Com a precisão de um cirurgião, Paulo usa aqui em Efésios 6:10 as mesmas três palavras usadas em Efésios capítulo 1, verso 9, ou verso 19, quando ele
se referia ao grande poder de Deus que trouxe Jesus à vida depois da crucificação. Olha o que diz o verso 19 do capítulo 1. Verso 18. Verso 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à direita nos lugares celestiais. Em outras palavras, o que Paulo está falando aqui diretamente é que a força que nós recebemos de Deus como igreja, quando nos fortalecemos no Senhor, é a mesma força que pode trazer Cristo da morte para a vida de novo, e essa força não pode ser vencida por mais nada, sendo que ela consegue vencer até a mesma morte. Então é para nós, como igreja, buscarmos esse fortalecimento. Fortalecei no Senhor e na força do seu poder. A força do poder de Deus é grandiosa, é capaz de do nada criar todas as coisas, é capaz de da morte trazer Cristo para a vida novamente. Nós precisamos buscar esse fortalecimento. Essa é a nossa responsabilidade diante de Deus, é buscar esse fortalecimento. Deus de fato é a força da igreja, mas a busca pelo fortalecimento é meu dever, é seu dever, é nosso dever individual. De cada cristão temos a missão de nos fortalecer no Senhor sempre. Nós buscamos esse fortalecimento ao revestirmos de toda a armadura de Deus. E aqui temos a responsabilidade humana cooperando com o favor glorioso e o poder de Deus agindo sobre nós. Ao mesmo tempo que Deus está à disposição da igreja para lhe oferecer e lhe fortalecer em tudo que ela necessitar, precisamos nós nos aproximarmos de Deus e clamar, e desejar, e ansiar por esse fortalecimento. Caso contrário, a gente vai continuar como servos fracos, imaturos e sem poder algum, e sem ser fortes para suportar as investidas do maligno. A gente vai ser ovelha fraca e exposta ao risco de ser ceifada na sua vida pelo leão que ruge ao nosso derredor. Só há uma forma de nos fortalecermos, buscando de todo o nosso coração o revestimento da armadura. Enquanto o nosso coração não desejar e buscar isso de maneira sincera, verdadeira, não estaremos fortalecidos. Quando de todo o coração a igreja buscar por esse fortalecimento, não haverá obstáculos que não possam ser vencidos por nós como igreja. Estaremos firmes contra as ciladas do diabo e resistiremos o dia mau, mas isso é uma responsabilidade minha, sua, de cada um de nós na igreja. Mais uma vez eu quero citar aqui um teólogo chamado John Stott, e ele diz o seguinte: alguns cristãos são tão autoconfiantes que imaginam que podem defender-se sozinhos sem a força e a armadura do Senhor. Sabe o que me faz pensar, meus irmãos? É que tem tanta pessoa que não se dedica em conhecer a Deus, em ter relacionamento com Deus, que se tornou um mais puro, religioso, vazio de Deus. E eu fico pensando que essas pessoas não têm a dimensão de que elas estavam numa condição bem menos arriscada quando estavam sendo escravizadas por Satanás. Porque agora nós não estamos seguindo o curso dele, a gente está lutando contra ele. Quando chegamos a Cristo, a gente se torna inimigos dele. Então agora ele age de maneira muito mais violenta para conosco. Mas é nítido perceber que por vezes a igreja não tem a contemplação de toda essa guerra, essa milícia, essa situação de guerra que a igreja está enfrentando. Pessoas que não buscam
não conhecem e sequer têm o desejo de assim o fazer. Isso se torna muito arriscado para a vida da igreja. Ele continua dizendo: outros estão tão desconfiados de si mesmos que imaginam que nada tem para contribuir para a vitória na guerra espiritual. Ambos os tipos estão enganados. Paulo expressa uma combinação apropriada de capacitação divina e cooperação humana. O poder realmente é do Senhor. Sem a força do seu poder, falharemos e cairemos. Mas mesmo assim, precisamos ser fortalecidos nele, para que então, nele e na sua força, nós tenhamos vitória. E eu ainda pensaria, meus irmãos, e como eu já até comecei a falar para os irmãos, eu ainda pensaria em uma outra situação. Aqueles que sequer dão conta do risco que correm e que, por estarem alistados, alienados da verdadeira realidade espiritual, foram alistados no exército de Jesus, mas são desnutridos, sem armadura, esqueléticos. São aquelas pessoas que estão totalmente perdidas, sonolentas no reino de Deus, que não se depararam com a verdadeira realidade das coisas. Temos um inimigo pronto para nos tragar. Essa é a grande verdade que nos diz as Escrituras. Terceiro conselho de Paulo: vista-se da armadura de Deus. No verso 14 até o verso 17, Paulo começa agora a descrever essa armadura de Deus. Então, como nós já falamos que a origem de todo o poder da igreja está em Deus e de como nós somos responsáveis na busca por esse poder, no conhecimento e no crescimento de Deus, agora precisamos entender que Paulo personaliza esse fortalecimento em uma armadura completa e poderosa que precisamos vesti-la. O apóstolo Paulo se preocupa com a estabilidade da igreja. Uma igreja que não tem seus pés firmes em Cristo, ela é presa fácil para o diabo. Como dizia John Stott, cristãos que tremem como taquaras e canas não podem resistir ao vento quando os principados e potestades começarem a soprar. Como poderão lutar contra um especialista em nossas fraquezas? Aqueles que não têm firmeza alguma. É como mandar cegos para o pelotão de atiradores de elite. Pode ter a arma mais sofisticada nas mãos, mas não consegue enxergar o seu inimigo. É por isso, então, que Paulo convoca cada cristão a tomar sobre si a panóplia de Deus. A palavra panóplia é traduzida aí pela armadura, e essa armadura é uma armadura completa, pesada e eficiente, e muitos historiadores vão dizer que Paulo está familiarizado com as indumentárias do soldado romano, haja visto que ele estava 24 horas acorrentado a um deles na sua prisão domiciliar, quando ele está escrevendo a carta aos Efésios, ou a carta da região da Ásia Menor. Então vejamos aqui como que Paulo apresenta essa armadura. Primeiro, o cinturão da verdade. O cinturão da verdade nem sequer fazia parte de fato da armadura de um soldado, mas pertencia à roupa que estava por baixo dessa armadura. Porém, é também necessário dizer que nesse cinturão é que estava presa a espada, sem falar na firmeza que um cinturão traz para a postura de uma pessoa. Esse cinturão em particular era largo e feito com um couro bastante rígido e resistente. Preciso que você entenda que quando esse cinturão era arrojado ao corpo do soldado, ele se sentia firme para a batalha. Eu gosto de comparar esse cinturão aqui ao cinturão usado nas academias para levantamento de peso. Tem um cinturão lá que prende-se à coluna, que dá uma firmeza tão poderosa à coluna do atleta que o capacita a levantar ainda mais peso, dá um senso de proteção para ele, de maneira que ele consegue então fazer um levantamento de peso bem mais, com a carga bem mais alta do que sem esse cinturão. Veja que esse cinturão é a verdade. Qualquer pessoa que não esteja firmada na verdade vai esmurecer. Por isso o soldado da igreja de Cristo precisa cingir os seus lombos com a verdade de Deus.
Muitos vão dizer que essa verdade a qual Paulo está falando aqui é a verdade no sentido de ser sincero, verdadeiro, honesto. O cristão precisa estar envolto, arrojado sobre na sua cintura a honestidade, a sinceridade. De fato, isso precisa mesmo acontecer. Outros teólogos vão dizer que essa verdade é uma verdade doutrinária, ou seja, o soldado cristão precisa estar firmado na palavra de Deus. Eu creio que a melhor solução para esse impasse é admitir essas duas formas de verdade, tanto a verdade da honestidade, da sinceridade, como também a da palavra de Deus, mesmo porque se eu não sou sincero e não sou honesto, eu não tenho demonstrado que a palavra de Deus habita no meu coração, eu não tenho demonstrado que amo ao meu Senhor, que também foi justo e verdadeiro. A segunda peça da armadura é a couraça da justiça, né? Ele diz, estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. A couraça era a peça da armadura que cobria todo o tronco do soldado romano, protegendo as suas partes vitais, coração, o intestino, os pulmões, essas coisas, todas elas protegidas pela couraça do soldado romano. E sem falar de que essa couraça aqui, ela recebe o nome, né? A couraça da justiça. Precisamos aqui fazer menção da teologia da justiça ensinada pelo apóstolo Paulo, da justificação. Justiça para Paulo é a iniciativa graciosa de Deus em executar sua justiça em Cristo Jesus, tornando-nos homens e mulheres livres de condenação. Somos justificados em Cristo. Isso faz parte da teologia do apóstolo Paulo, e não seria essa a verdadeira couraça da justiça dos cristãos? Com essa couraça, o diabo não pode nos ferir de maneira mortal, pois nossa vida foi justificada por aquilo que Cristo realizou na cruz do Calvário. Nós estamos imunes às acusações de Satanás, porque o nosso Redentor pagou tudo o que devíamos. Toda a dívida que tínhamos foi paga em Cristo Jesus. A terceira peça da armadura são as botas do Evangelho. Calçai os pés com a preparação do Evangelho. Muito provavelmente aqui Paulo tinha em mente aquilo que os historiadores chamavam de cáliga, que era uma meia bota feita de couro que deixava os pés livres, ou melhor, os dedos dos pés livres, e que facilitava a mobilidade e a agilidade do soldado romano. Esse calçado tinha o solado todo cravejado e que permitia muita estabilidade, de maneira que o soldado não escorregava facilmente. Essas botas recebem a atribuição de o Evangelho da Paz. Então, visualizando a imagem desse soldado e dessa sua vestimenta, entendemos que o Evangelho é aquilo que traz firmeza para os pés do cristão, mas é também aquilo que lhe faz caminhar com agilidade, deixando as pegadas do Evangelho por onde ele for. Assim é que nós conseguimos entender o que Isaías diz em capítulo 52, verso 7. Quão formosos são os pés sobre os montes, né? Os pés daqueles que anunciam boas novas, que faz ouvir a paz. E assim também, né, olhando para essa firmeza do Evangelho, a gente entende o que Jesus disse no final de Mateus 7, quando ele fala que o homem que ouve as minhas palavras e as pratica é igual a um homem que constrói a sua casa sobre um terreno, um alicerce forte. Quando vierem as chuvas e o vento impetuoso e derem contra ela, ela não vai cair. Era isso que o soldado romano tinha nos pés. É isso que eu e você precisamos ter nos pés, o Evangelho da Paz, para nos trazer sustentação. A quarta peça da armadura é o escudo da fé. Ele diz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo é aquele escudo longo e pesado que protege todo o corpo do soldado romano. Dizem que esses escudos eram extremamente
fortes e rígidos, feitos de madeira juntamente com metais, e que podiam verdadeiramente proteger o soldado romano. Então veja como a fé é o nosso escudo que nos protege dos inflamados dardos do inimigo, do maligno. Nosso inimigo está sempre a nos fustigar, ele deseja a nossa destruição. A fé é a nossa principal arma de proteção. Segundo alguns autores, os dardos de Satanás podem ser muitas coisas. Eles dizem o seguinte: são suas acusações maliciosas que inflamam a nossa consciência. Outros dardos são indesejados pensamentos de dúvida e de desobediência, de rebeldia, de concupiscência, de malícia ou de medo. Há, porém, um escudo com o qual podemos apagar ou extinguir todos estes dardos com pontas de fogo. Este escudo é o escudo da fé. Veja como Paulo está descrevendo todas as armas que nós, eu e você, meu irmão, fazemos parte da Igreja de Cristo, podemos e devemos tomar posse para que nos protejamos daquele que é o nosso inimigo e que está ao derredor, pronto para nos tragar. A quinta peça da armadura é o capacete da salvação. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete do soldado romano era feito de um metal muito resistente, normalmente era feito de bronze ou então de ferro. Dizem, os estudiosos, que nada senão um machado ou um martelo poderia danificar esse capacete, de tanto que era resistente. E esse é o capacete da salvação. Com toda certeza, nossa salvação em Cristo é o que nos protege de perder a cabeça, em todos os sentidos. Charles Hodge, um grande teólogo do século XIX, diz que o capacete da salvação é o que adorna e protege o cristão, que o capacita a levantar a cabeça com confiança e alegria. Esse é o fato de ser salvo. É o fato de ser salvo. O que faz com que o cristão levante a sua cabeça, mesmo nos tempos de mais perigos e desafios e adversidades, é o fato de ter sido salvo, de ter a consciência de que foi salvo em Cristo Jesus. E por fim, nós temos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E essa espada aqui é a macaira, que é uma espada curta e que implica que para o uso dela precisamos nos aproximar do inimigo para usá-la. Essa é uma única peça da armadura que serve tanto para a defesa como para o ataque. E é identificada aqui como a palavra de Deus. E por várias vezes nós vamos ver nas Escrituras a palavra de Deus sendo usada para atacar as hostes malignas e também para expurgar heresias e os falsos líderes da igreja, além de confrontar o coração dos homens pecadores. Jesus respondeu Satanás no monte da tentação com a palavra de Deus. Paulo exorta aos Gálatas, no primeiro capítulo da carta aos Gálatas, dizendo que está muito admirado deles estarem saindo do evangelho verdadeiro, ou seja, da palavra de Deus, para um outro que é mentiroso. Sem falar do poder da palavra de Deus, que é descrito nas Escrituras como uma espada que é capaz de dividir a alma, espírito e juntas e medulas. Veja que o cristão precisa ser aquele que maneja bem a palavra, ou então ele será sempre presa fácil de Satanás. O quarto e último conselho de Paulo: lute em oração. Verso 18 até o verso 20, Paulo começa agora a falar de oração. E precisamos entender que essa é uma armadura espiritual, a sua origem também é Deus. Não há outra forma de fazermos uso dessa armadura sem uma vida de comunhão, de relacionamento, de oração, de conversação com Deus. Por isso, então, a oração é citada por Paulo. A prática da oração revela a nossa dependência, a relação com Deus. E Paulo aponta coisas importantes aqui nesse seu chamado para a igreja, para que a igreja ore. Entenda, a primeira coisa que Paulo coloca aqui
Nossa oração deve ser completa e constante. Veja como ele repete a palavra toda nesse verso 18. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Precisa ser uma oração completa. E quando eu digo isso, eu estou falando de súplicas e também de pedidos, de orações, entendendo que a súplica é algo mais intenso, orando em todo o tempo, no sentido de que precisa ser constante esse nosso clamor a Deus, esse nosso pedido a Deus, orando no Espírito, para que isto, vigiando com toda a perseverança, ou seja, a gente precisa estar lutando sempre com tudo aquilo que nos impede de orar e de clamar a Deus, assim como acontecia com os discípulos, né? Jesus, há alguns minutos, algumas horas de ser entregue aos homens em cima do monte Getsemane, e os discípulos não conseguem orar com ele, e isso representa a nossa natureza. Mas Paulo está chamando a igreja, convidando a igreja: orem, lutem também em oração, depois de se fortalecerem no poder do Senhor, de tomar sobre si a armadura de Deus, é preciso também lutar em oração. Orem constantemente, seja com seus simples pedidos ou ações de graças, mas também com súplicas, clamando a Deus em todo o tempo, vigiando e perseverando nessa oração e suplicando por todos os santos. Veja, que precisamos fazer isso o tempo todo, ou em todo o tempo, com perseverança. Paulo também deixa claro que uma igreja que não tem vida de oração está ao alcance do diabo. Não há como revestir-se da armadura de Deus se não há comunhão com Deus. Aqui vocês me perdoem a analogia, né? Mas como tentar vestir uma armadura que não é sua. Lembre-se de Davi vestindo a armadura de Saul, de como era desproporcional. Então, se você não está em Deus, você não tem comunhão com Deus, como revestir-se da armadura de Deus? Não tem como fazer isso. E por fim, Paulo fala da nossa oração deve sempre contemplar o reino de Deus. Ele fala para a gente clamar por todos os santos. Paulo fala da nossa contínua súplica e oração pelos santos, ou seja, nós precisamos estar sempre em oração pelos nossos irmãos de igreja. Orar uns com os outros, orar uns pelos outros é vital para a igreja. Precisamos vigiar e orar sempre, pois nosso inimigo não está somente ao nosso derredor, ele está também investindo, atirando dardos inflamados do maligno sobre a vida dos nossos irmãos, principalmente os fracos, doentes e imaturos na fé. Estão sendo afligidos por Satanás. Nós precisamos de clamar a Deus por eles. Precisamos também orar por homens e mulheres que estão anunciando as boas novas de Cristo. Paulo fala também, orem também por mim, para que me seja dado ao abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Paulo clama para que a igreja ore por ele. Paulo pede para que a igreja ore para que Deus lhe conceda clareza, intrepidez na pregação. Precisamos de oração. Todos aqueles que pregam a palavra de Deus precisam ser cobertos de oração, pois é preciso ser claro e ter coragem de anunciar a verdade de Deus. Só assim, meus irmãos, nós tocaremos o coração das pessoas com a palavra do Evangelho. Então, queridos, Paulo fala de coisas vitais para a igreja aqui. Conheça o seu inimigo. Não seja displicente no trato com ele. Paulo fala de como precisamos ser fortalecidos no poder de Deus e tomar sobre nós os armamentos da nossa armadura. Paulo também fala de oração. A nossa vida precisa ser regada com muita oração. Mas o que eu quero concluir te dizendo é uma coisa simples. Com a graça da salvação, recebemos um grande inimigo. Antes éramos dominados por ele, escravizados por ele, mas agora somos os seus inimigos. Ele deseja nos destruir. Não seja inocente. Você que faz parte de qualquer igreja, você que está nos ouvindo hoje, entenda, você está
debaixo de uma condição de guerra. Nosso Senhor já nos deu a vitória, mas existem ainda uma força resistindo à operação e à vida da igreja. Muito das coisas ruins que acontecem entre nós, como igreja, também são investidas de Satanás. Estamos lutando contra alguém que já foi vencido, mas que ainda faz de tudo para destruir os filhos de Deus. O que você tem feito nessa batalha? Como você tem agido diante disso? Não permita que ele destrua a sua vida. Tome posse da armadura de Deus e seja um guerreiro no reino de Deus. Amém? Feche seus olhos. Vou orar mais uma vez. Senhor, aprendemos tantas coisas aqui, coisas valiosas para nós, igreja do Senhor. E nós precisamos da ajuda do Senhor para buscarmos o nosso fortalecimento no Senhor, para fazermos bom uso, ó Senhor Deus, dessa armadura que o Senhor dispõe à tua igreja. Também clamamos para que o Senhor nos dê força para manter nossa vida de oração constante, no clamor pelos nossos irmãos, no clamor por cada um que anuncia a tua verdade. Nos abençoa, nos guarda, debaixo do santo nome do nosso Senhor Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Que a graça e a paz do Deus, nosso Pai, e o amor do seu Filho Jesus, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos e sobre todos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos, fiquem em paz e que vocês tenham uma boa semana, em nome de Jesus. Amém.